E olha, Donald Trump voltou a cobrar uma redução imediata dos juros nos Estados Unidos e novamente disparou contra o presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, fato que derrubou as bolsas americanas. A Luísa Maiana tem todos os detalhes pra gente. Em mais um ataque público, o presidente Donald Trump chamou Jerome Powell de um grande perdedor. E, além disso, o presidente Trump insistiu em pedir um corte mais preciso na taxa de juros, dizendo que a economia norte-americana vai simplesmente decolar a partir do momento que Powell fizer a parte dele. Essa declaração foi feita nas redes sociais e, na sequência, o mercado financeiro veio com reações. Percebemos aí quedas de grandes índices, como, por exemplo, Dow Jones, The Wall Street, que tiveram quedas significativas em seus papéis, o que demonstra a preocupação dos investidores no que diz respeito à autonomia do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Jerome Powell tem se mostrado resistente e disse que não vai renunciar ao cargo. Ele, inclusive, falou também que Donald Trump não tem poderes para demiti-lo e que ele está pronto para tomar todas as medidas necessárias, mas com base apenas em dados econômicos e no interesse público, não em base em pressão política. Esse embate ele tem crescido a cada dia, o que coloca o futuro da política monetária americana na seara política. Luísa Maiana, de Washington, para o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Vamos agora a um destaque do site da CNBC. O preço do ouro ultrapassou 3.400 dólares na segunda-feira, atingindo um novo recorde, já que as ameaças do presidente Donald Trump contra a independência do Federal Reserve e suas tarifas abalam a confiança dos investidores na economia dos Estados Unidos. O ouro saltou 2,91%, fechando em 3.425 dólares por onça, com os investidores comprando o metal precioso e o dólar caindo ao nível mais baixo em 3 anos. O ouro valorizou cerca de 30% desde o início do ano e cerca de 8% desde que Trump revelou suas tarifas abrangentes no dia 2 de abril. E agora a gente vai analisar esse panorama de pressão de Donald Trump sobre o Banco Central dos Estados Unidos com o Ricardo Ramold, ele que é professor de economia do IBMEC de São Paulo. Ricardo, primeiramente, bom dia, muito obrigada pela sua participação comigo e Maria Almeida aqui do Agora. E olha, na sua opinião, qual que é o resultado, que pode haver de toda essa pressão de Trump contra o presidente do Banco Central? Bom dia a todos. A gente já vê que as bolsas dos Estados Unidos elas fecharam em forte queda, né? O dólar americano vem perdendo força em relação a outras moedas no mundo, e isso é muito ruim, né? Mostra que na principal economia do mundo o presidente está tentando influenciar o Banco Central para reduzir juros na marra. Isso vai trazer consequências que não é fácil de prever, né? Vai ter uma guerra política, um cabo de guerra entre o presidente dos Estados Unidos e o chairman do Fed, né? O Powell. Isso vai provavelmente no curto prazo fortalecer outras moedas em relação ao dólar, e as pessoas vão começar a tirar dinheiro de muitos ativos americanos, porque eles têm medo da incerteza, né? O que vai acontecer? Sempre tem uma incerteza, as pessoas saem do risco, né? O ouro está batendo recordes, que as pessoas vão para coisas mais seguras, né? E os Estados Unidos, os títulos americanos, né, que sempre foram o porto seguro das finanças globais, elas passam a ser cada vez mais arriscadas. Agora, Ricardo, bom, obrigada por participar aqui com a gente. Agora, o Trump, quando ele faz esse movimento, quando ele pressiona, é meio que sabido que vai ter algum tipo de... que esse efeito aí, digamos assim, de geração de insegurança vai acabar acontecendo, o que, do ponto de vista do Fed, na medida em que você tem uma instabilidade, essa instabilidade gera alguma fuga do dólar, até pressiona por um aumento da taxa de juros, certo? Ou seja, no sentido contrário do que a pressão do próprio Donald Trump. Quer dizer, isso não está na conta? Como que você vê essas contradições entre a ação e a possibilidade de reação aí esperada do próprio mercado em relação ao que ele acaba provocando? Olha, esse é um ótimo ponto que você colocou, né?
E a gente viu isso no Brasil durante bastante tempo, né? Ou seja, o executivo, né, o presidente, e já houve no passado a mesma coisa, pressionando o Banco Central a reduzir os juros, e isso só gera uma coisa, juros futuros, né, maiores. Eu não sei até que ponto é algo calculado e até que ponto é algo que os políticos eles tendem a olhar o curto prazo. E eu acho que eles creem que eles conseguem resolver o problema na canetada, tomando uma decisão, né? Então, o Trump ele é impetuoso, ele é um cara que acha que consegue tomar as decisões de forma rápida e decisiva, e isso ele consegue direcionar os mercados para onde ele queira. Só que as coisas não são assim, né? Hoje os mercados são cada vez mais interligados, as pessoas têm cada vez mais informações, elas analisam cada vez mais o que vai acontecer com a trajetória futura dos preços, né? Principalmente dos juros. Então, eu não creio. Eu acho que realmente existe uma visão que ele vai pressionar ele, vai pressionar o Powell, e ele vai acabar cedendo, né? Mas, na verdade, o que vai acontecer é o que você falou muito bem. Os juros vão acabar subindo, né? Você acaba pressionando, porque o Banco Central, para mostrar que ele não cede às pressões do governo, ele acaba tendo que ser mais conservador, ele tem que ser mais hawkish, como a gente chama, né? Ou seja, ele tende a acabar, falar, tudo bem, já que você está falando que eu vou reduzir os juros, ou eu vou aumentar, ou vou ficar num patamar mais alto durante mais tempo. Eu acho que é uma queda de braço que ela é ruim para todo mundo, né? A gente já viu isso aqui no Brasil e agora a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Só que nos Estados Unidos é muito pior, porque acaba influenciando não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Agora, Ricardo, você citou aí, né, a queda do dólar, a gente viu também, demos aqui no começo da reportagem sobre o aumento do ouro, né, do valor do ouro, da onça Troy. A queda do dólar ela vai colocando cada vez mais em xeque a sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos, não? Com certeza, né? Então você tem essa combinação, o dólar mais fraco e juros futuros mais altos. Ou seja, os Estados Unidos têm uma dívida pública enorme. Você tem os títulos públicos americanos, que a China, né, como retaliação às tarifas do Trump, a China, que tem uma reserva gigante de títulos americanos, começa a vender isso, ou seja, fica mais difícil dos Estados Unidos financiar a dívida, ou seja, mais caro e mais difícil. Então, é uma decisão de política econômica que realmente me parece incompreensível. Você acaba prejudicando, você quer fortalecer o dólar, você quer melhorar a sua pauta comercial, mas essas medidas elas acabam entrando em conflito uma com a outra, né? Então, o mundo ainda não saiu, né? E vai demorar bastante para o mundo sair do dólar, porque ainda não há uma alternativa clara do que substituiria o dólar, né? A gente tem um ouro que tem valorizado, mas você não tem algo fácil que vamos substituir o dólar por essa moeda, ou por ainda tem uma cesta de moedas, né? Tem diversos ativos que vão gradualmente substituir o dólar, mas ainda o dólar vai ficar como uma moeda principal durante um bom tempo, por falta de opção, eu diria. Então, acho que o Trump e a equipe econômica dele, eles trabalham com isso. Olha, o dólar é muito forte, o comércio é feito em dólar ainda, as reservas da maioria dos países ainda é majoritariamente em dólar. Então, eles acabam jogando com isso e tentando fazer apostas muito arriscadas. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quer dizer, o Trump deve ter na conta dele o fato de que o mundo em si acaba estando um pouco, né? Tá num cheque aí, porque por mais que você possa fugir, por exemplo, dos títulos públicos, né? E como a Paula bem perguntou, isso causar algum efeito, você não tem uma fuga massiva, porque a riqueza de cada país também depende de uma certa sustentabilidade do dólar, né? O dólar perde valor, todo mundo perde junto, porque de alguma maneira todo mundo está minimamente aí
em dólares. E aí eu ia perguntar assim, bom, para o curto prazo, provavelmente é isso, você não sai muito rápido, mas você considera que o grau de instabilidade gerado deve provocar agora um movimento mais intenso e contínuo, e aí talvez de médio e longo prazo, em busca dessas alternativas? Quer dizer, chegou um momento onde o mundo vai falar, não, eu vou sair, ainda que eu não consiga sair plenamente agora, mas eu vou me desmontar, eu vou tentar sair do dólar e procurar alternativas, e agora seria um momento histórico para essa saída ser definitiva? Olha, eu acho que saída definitiva não vai acontecer, né? Porque os Estados Unidos ainda, ele é muito importante, as empresas americanas ainda são as empresas mais relevantes globalmente, né? E eu acho que serão por bastante tempo. Os Estados Unidos têm um sistema financeiro muito desenvolvido, né? Os Estados Unidos durante décadas, né? Ele teve o que o Whiting, que é um economista, ele diz de o privilégio exorbitante, né? Então é isso, ele exportava dólar. Eu diria que no curto prazo isso vai ser colocado cada vez mais em xeque, mas de novo, ainda não se encontrou uma alternativa ao dólar. Então no curto prazo tem essa saída, mas no médio e longo prazo é muito difícil prever, né? Porque assim, você vê o euro que tem valorizado. O euro ele tem uma série de questões. Qual euro, né? É o euro da Alemanha ou é o euro da Espanha, Portugal, Grécia, né? Ou seja, dos países que têm uma solidez fiscal menor. Você tem o franco suíço, né? O franco suíço ele é uma moeda com pouca liquidez, tem pouco franco suíço. O Japão, né? A moeda japonesa, o Japão está em estagnação há muito tempo, né? Décadas. O sistema chinês, né? A moeda chinesa, ela é uma moeda ainda que o sistema financeiro chinês ainda ele é pouco transparente, então se as pessoas têm desconfiança de aportar, de colocar no dólar, vai para a China, que está em conflito com os Estados Unidos. Imagina, por exemplo, num caso de um conflito entre Taiwan e China, o que aconteceria, né, com uma moeda chinesa? O ouro tem muita parte física, né, é difícil de você transportar. Então, eu diria que, por um bom tempo, ainda teremos o dólar bastante relevante no comércio internacional, nas finanças internacionais. O que eu diria é que a gente vai caminhar cada vez mais para uma situação mais multipolar, ou seja, os bancos centrais, e até o Banco Central brasileiro já fez isso, né? A nossa reserva ela é, em grande parte, em dólar, né, em títulos públicos americanos, mas você começa a diversificar mais. Então, o que você tinha quase tudo em dólar, as pessoas começam a diversificar. Vamos colocar um pouco em euro, um pouco em francos suíços, um pouco em ouro, e você vai diversificando as moedas, né? A China está pressionando isso, né? Vamos tentar substituir o dólar, vamos aumentar o comércio nas moedas, principalmente na moeda chinesa. Mas eu acho que ainda vai demorar bastante tempo e talvez isso seja revertido em algum momento, né? Se os Estados Unidos conseguir colocar a casa em ordem ali, mostrar que tem uma solidez fiscal e parar de criar tanta instabilidade, os Estados Unidos ainda, né? O mercado acionário americano é muito importante, tem muito dinheiro indo para lá, todo mundo quer estar lá. Eu acho que no médio prazo, se isso for revertido, é possível que o mundo seja mais multipolar, o sistema financeiro seja mais diversificado, mas o dólar ainda seja a principal moeda global. Você acaba de assistir aí, então, a entrevista com o Ricardo Hamoudi, ele que é professor de economia do IBMEC São Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa manhã de terça-feira ao vivo com a gente no Agora, viu? Uma ótima semana para você. Um grande abraço a todos, boa semana. Até a próxima.